Olá, meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative o sino de notificações e dê aquele like. Hoje vim aqui compartilhar com vocês aqui, me deu na cabeça, me veio nos pensamentos, aqui uma ideia, compartilhar com vocês o que eu pensei aqui hoje. Hoje eu pensei a respeito do que Deus quer de nós, o que Jesus veio para nos ensinar. Então, Jesus veio, o que eu entendi foi isso, Jesus veio para nos ensinar que devemos levantar a cabeça, por mais que a nossa vida esteja aí ruim aparentemente, mas que devemos levantar a cabeça, que não devemos se fazer de vítima diante deste mundo, porque esse mundo, na verdade, ele não está nem um pouco preocupado com nós. O mundo são pessoas iguais a nós, são pessoas da mesma coisa que nós. Né? Uns são melhores no sentido assim de índole, de caráter, né? De posição social. Como ser humano, ninguém é melhor do que ninguém. Mas nesse sentido de índole, de caráter, de posição social, aí existe, né, pessoas umas melhores do que a outra. Tirando isso, somos todos iguais. Né? Mas a Bíblia vem nos ensinar, né? Vem nos mostrar que é possível vencer esse mundo. Jesus disse lá na Bíblia, eu venci o mundo, ele venceu, então ele fala lá inclusive que nós somos capazes também. Se ele venceu, nós somos capazes de vencer também o mundo. Então por mais que a sua vida esteja difícil, né? Que você esteja passando problemas aí, talvez até com doença, né? Com perca de um querido, um ente querido seu, com situação financeira, né? Com brigas conjugais, com sei lá qual seja for, né? Seja qual lá for a sua dificuldade, que você levante a cabeça, que coloque na mão de Deus, que coloque na mão de Jesus Cristo e que não abaixe a cabeça para esse mundo. Porque quanto mais você se abaixa, quanto mais você abaixa a cabeça, quanto mais você tem aquele sentimento de vítima, de coitadinho, mais o mundo aproveita de você. Lá o Jesus pela passagem, ele mostrou para nós como o mundo funciona. Né? As pessoas não estão preocupadas de verdade conosco. Né? Não é genuíno o sentimento do ser humano um para com o outro. Na verdade, não é genuíno. O único sentimento genuíno, verdadeiro, amoroso, né? Que é verdadeiro mesmo, é o de Deus, é o de Jesus Cristo. O resto aqui somos todos iguais, a gente faz o que pode, um faz o que dá para fazer. Né? E a gente lá na Bíblia ensina, em Provérbios, em outros livros lá nos ensina que devemos passar longe do mal, que não devemos ter inveja do mal. E a gente não pode olhar só o mal como pessoas que às vezes nos prejudicam, mas tem muitas pessoas que aparentemente aos nossos olhos não estão nos prejudicando, mas estão nos prejudicando. Falta de visão, às vezes falta de sabedoria da nossa parte. Então é bom a gente tomar cuidado, analisar bastante na Bíblia para a gente ter um entendimento, ter sabedoria, saber aonde a gente coloca os nossos pés. Porque aqui no mundo, queira ou não, a gente coloca os pés em ovos. A gente andamos aqui em ovos. Né? Existe sim pessoas boas aqui, né, que podemos compartilhar com o outro alegria, né, amizade, podemos sim, existe pessoas assim, mas a maioria que neste mundo são pessoas fingidas, são pessoas perigosas, né, que se aparentam ser boas, que chegam de mansinho, né, com aquela lábia, né, para nos manipular, para nos enganar, né, para nos seduzir. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, principalmente com essas pessoas que chegam de mansinha, se fazendo de pessoas se fazendo de boas, né? Porque às vezes aquela pessoa que a gente não dá crédito nenhum é a pessoa que pode nos ajudar, que está sendo verdadeira conosco. E já aquela que a gente dá crédito, que a gente se entrega de corpo e alma, é a pior, né? Que chega ali, conquista o nosso coração, nos seduz. Né? Assim como a serpente fez lá com a Eva e com Adão, né? Ela chega de mansinho com a sua lábia, ela consegue ganhar o nosso coração, ganhar os nossos sentimentos e depois aí vem o veneno.
né? Então a gente precisa tomar cuidado. Existe muito disso aqui nesse mundo. Existem muitas pessoas perigosas, as quais a gente deve tomar muito cuidado. E principalmente a gente tem que tomar cuidado com aquelas que aparentam ser boas. Porque as que aparentam ser boas, elas são as mais perigosas. Porque ela dá elas nos chamam a atenção, né? As aparências nos chamam a atenção. E a gente cai igual um patinho naquelas que aparentaram ser boas. Porque aquelas que não aparentam ser boas, a gente corre delas. Então as perigosas são essas. E a Bíblia nos alerta muito sobre isso, né? Então eu vim hoje para compartilhar com vocês a respeito disso, que se atente na Bíblia. Existem muitas pessoas que não entendem realmente o que significa a Bíblia. Às vezes as pessoas ficam esperando um poder que vem lá de cima, que vai te salvar disso, que vai te salvar daquilo. Não. Lá na própria Bíblia diz que a gente precisa se esforçar para a gente ser perdoado, a gente precisa se esforçar para se dar bem, né? Para ocorrer algum milagre, alguma coisa boa na nossa vida, a gente precisa ter um esforço. E às vezes a gente, por conta, às vezes da cultura, do ambiente familiar o qual a gente viveu, às vezes a gente tem uma tendência a cair para o mal. Às vezes a gente não é uma pessoa, tem muitas pessoas que não são pessoas más, não são ímpias, mas por conta dela vir aí de uma cultura, de um lar, né? Onde tem uma crença diferente, né? Acredita em coisas diferentes, acaba sendo atraída, se atraindo, se deixando levar, né? Às vezes por coisas que ela acredita que de fato ela tem que fazer. Porque tem muitas coisas na Bíblia que as pessoas desconhecem, né? Essa questão de, às vezes, ajudar pessoas que estão lá sofrendo, ajudar pessoas más, né? A própria Bíblia fala que tem pessoas más que a gente não deve ajudar, né? Lá na Bíblia fala sobre o preguiçoso, que o preguiçoso tem que trabalhar, e às vezes a gente faz coisas que não deveria fazer, né? A gente se coloca, a gente tipo assim, cada um tem a sua tarefa, né? E muitas das vezes a gente quer fazer tarefa que é do outro, né? A gente se desgasta, se sacrifica para fazer coisa que é do outro. Essa questão mesmo de relacionamento com as pessoas, muitos de nós às vezes se sacrifica para poder agradar pessoas, né? A própria Bíblia fala que a gente não tem que ficar agradando as pessoas, né? E a gente agrada muito pessoas por conta de medo de perder o emprego, medo de desagradar a pessoa porque é parente, por conta do que a pessoa vai pensar a respeito da gente, porque depois ela não vai querer mais conversar com a gente. Então a gente precisa analisar todas essas coisas. A Bíblia, na própria Bíblia fala a respeito disso, da gente ficar agradando as pessoas a troco, a torto direito, né? E quando a gente começa a agradar pessoas, tipo assim, bajular, puxar o saco de pessoas, isso é mentira. A gente está fazendo isso para poder se dar bem, né? E Deus condena esse tipo de comportamento nosso. Então, gente, eu vim aqui para compartilhar isso com vocês. Esse sentimento veio hoje em mim, né? Eu, por exemplo, vim aí de uma família a qual meu pai era alcoólatra, né? Minha mãe era esquizofrênica, e eles eram pessoas, igual muitas pessoas aí no mundo, pessoas ingênuas, né? Assim como eu, durante minha vida toda, fui uma pessoa ingênua, acreditei em pessoas só porque a pessoa tinha diploma, porque a pessoa era doutora, né? Eu acreditei, me entreguei de corpo e alma, revelei a minha vida, me abri lá para essa pessoa, acreditando que essa pessoa estava realmente preocupada com o meu ser. E eu estive num estado esquizofrênico. E olha que o esquizofrênico é uma pessoa ingênua. Ela é uma pessoa totalmente ingênua. Ela acredita em todo mundo. Ela acredita em tudo que os outros falam, né? Só porque a pessoa às vezes está numa televisão, porque a pessoa fez uma faculdade, porque a pessoa tem um carro, ou porque a pessoa é mais bonita, ou porque a pessoa sabe falar bem, a gente acaba se entregando, dando mais confiança para esse tipo de pessoa. Isso não quer dizer que a gente tem que sair dando confiança para qualquer tipo de pessoa. Mas a gente tende, a maioria de nós tende a dar confiança para as pessoas porque ela está bem vestida, porque ela fala bem, né? A gente tende a ser atraído por esse tipo de pessoa, pela aparência, certo? E a Bíblia fala tudo sobre isso lá. Então cabe a nós buscar entendimento, buscar sabedoria na Bíblia. E como eu disse, tem muitas pessoas equivocadas, né? Elas têm uma compreensão errada a respeito da Bíblia.
Eu peço a Deus que me guie, que me oriente, para que eu possa vir falar mais, né? Que eu me dedique mais na Bíblia, para estar vindo aqui falar a respeito daquilo que eu entendo, que é real lá na Bíblia. Porque as pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam, têm crenças erradas da Bíblia. Né? Tem crenças erradas de como deve se comportar diante da sociedade. Às vezes a gente anda de cabeça baixa diante da sociedade, diante das pessoas, só porque a pessoa tem um cargo, né? Um cargo assim, assim, assado, tem um diploma, a gente abaixa a cabeça, se submete a essas pessoas, e essas pessoas aproveitam desse comportamento inferior nosso. Então a Bíblia não quer que a gente seja assim, que a gente sofra, que a gente seja um coitadinho, que a gente seja humilhado. Jesus veio para que a gente tenha força, para que a gente ande de cabeça erguida aqui na terra, que a gente prospere. É para isso que Jesus veio, por isso que ele morreu, para que nós sejamos salvos, para que a gente desfrute do melhor dessa vida aqui. Tá bem, gente? Um abraço a todos, muito obrigado, espero que esse vídeo contribua para você, tá? E outra coisa, lá na Bíblia, Deus não faz distinção de pessoas. Ele veio para as pessoas que estão... Não importa onde você esteja, em que situação você esteja, o que você fez. Não importa o pecado que você cometeu, a situação, a circunstância de vida que você está. Deus quer você do jeito que você está. É isso. Agora já as pessoas aqui na Terra, não. Elas querem pessoas que têm o que oferecer. Tá? Se você não tem pelo menos um linguajar, se você não tem pelo menos uma aparência, se você não tem pelo menos um dinheiro, alguma coisa para oferecer, ninguém te quer. É assim que o mundo é, infelizmente. Tá? Muito obrigado, agradeço a todos, espero voltar aqui com mais palavras sobre a Bíblia para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.